O Bitcoin já caiu mais de 40% desde o seu topo histórico em 124 mil dólares, o que fez muita gente que estava de fora se interessar em comprar e quem está comprado também em aumentar a sua exposição. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 formas rápidas e fáceis de você comprar Bitcoin se você também quiser aproveitar essa queda dele para se posicionar. Então, eu vou direto ao ponto aqui com você te mostrar essas 3 formas e depois eu vou fazer algumas observações importantes que você precisa considerar antes de você comprar os seus Bitcoins aí, beleza? Bom, então vamos lá. A gente tá vendo aqui, ó, o gráfico do Bitcoin, é a primeira coisa que eu queria te mostrar, porque ele tá caindo vertiginosamente aqui, ó. Hoje ele tá caindo 1,70 enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas no ano ele já está caindo 21%, tá? Só nesse ano de 2026, se a gente pegar aqui um ano, ver o topo histórico dele lá em 124 mil dólares, em outubro de 2025, ele chegou a bater 64 mil aqui, um pouquinho abaixo de 65 mil, deu uma voltada aqui agora, o que pode indicar que o pessoal achou que 64 mil era muito baixo, né? Resolveu comprar ali e tudo mais. Eu não vou passar aqui com você nesse vídeo se vale a pena ou não você comprar Bitcoin, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo explicando isso, se vale a pena, se tá na hora de entrar, tá na hora de ficar de fora ainda, deixa aqui pra mim nos comentários. Então esse vídeo aqui é pra você que já tá decidido, quer comprar Bitcoin, sabe que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Você simplesmente quer saber qual é a melhor forma de você comprar. Então, beleza, é sobre isso que eu vou passar aqui. Bom, a primeira forma é você fazer isso via uma corretora de criptomoedas, beleza? Existem várias hoje em dia, tá? Você tem a Binance, que é a maior do mundo aí, você tem a Coinbase, você tem a Kraken, enfim, você tem uma infinidade de corretoras. E aí, se você tá começando nesse mundo, vai um alerta. Vai numa corretora grande, vai numa Binance, vai numa Coinbase. A Binance hoje é a maior corretora de criptomoedas do mundo, tá? Então, a chance de você ter algum risco nela é muito menor do que se você investisse em outras corretoras. E por que eu tô falando isso? Porque quando você compra diretamente na Binance, tá? Eu já tô aqui logado na minha conta, eu vou comprar os Bitcoins na prática aqui com você para você ver como faz. Quando você tá comprando por aqui, os Bitcoins eles estão na sua carteira da Binance. Isso significa que se a corretora quebrar, você vai perder os seus Bitcoins, tá? Isso não é igual à bolsa de valores aqui onde você tá investindo via um XP, via um BTG, via uma Ágora, por exemplo, em que você comprando as ações, comprando seus fundos imobiliários, eles ficam guardadinhos lá na bolsa, tá? O Bitcoin não funciona assim, com criptomoedas não funciona assim. As suas criptos, elas estão na corretora, então se ela quebrar, você vai perder. Por isso é muito importante que você tenha conta numa corretora muito grande, onde o risco dela quebrar é muito pequeno. E aqui, como eu falei, é uma forma rápida, fácil, simples de você comprar Bitcoin. Então, eu não vou passar pela forma mais segura, que seria você, por exemplo, comprar uma Ledger, comprar uma Trezor, que é tipo um pendrivezinho, onde você consegue guardar as suas moedas ali, tá? E esse é o nível mais alto de segurança que você consegue ter para proteger as suas moedas, beleza? É como se você estivesse guardando elas dentro da sua carteira ali, o seu dinheiro dentro da sua carteira, só que é uma moeda digital. Bom, então como que a gente faz aqui para comprar na Binance, tá? Essa é a primeira forma de você comprar Bitcoin de forma simples e rápida. Primeiro de tudo é você fazer um Pix, né? Então, você tendo conta na Binance, abrindo uma conta aqui, e eu não ganho nada para estar falando isso aqui para você, tá? É só você clicar aqui em depositar e você consegue depositar direto com Pix, beleza? Você clica aqui, faz um Pix. Eu não vou fazer porque eu já fiz isso aqui com você para poupar o seu tempo aí, mas é muito tranquilo, muito fácil de você fazer. Você escolhe aqui Pix, clica em continuar, depois escolhe quanto que você quer transferir e pronto. O seu dinheiro já vai cair na sua conta aqui instantaneamente. E aí, depois disso, você pode vir aqui e clicar em comprar cripto, beleza? Bom, clicou aqui nessa parte, você vai vir aqui, ó, e você vai dizer quanto que você quer comprar. Então, eu já tenho aqui, ó, R$25 na minha conta. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Trade, na verdade, e vou clicar em Spot, tá? Isso daqui é como se fosse o mercado à vista da Bolsa de Valores, tá? Para você que já investe, já tá acostumado a investir na Bolsa. Então, ele abre um gráfico aqui, né? Um negócio que parece super complexo a princípio, mas é bem tranquilo de entender. Você pode ignorar tudo isso que tá aqui, tá? Você pode só vir aqui, ó, e pesquisar Bitcoin BRL, beleza? Então você clica aqui, Bitcoin BRL, e vai clicar aqui em compra a mercado. Você pode clicar aqui em compra a mercado, ou você pode descer aqui, ó, nessa parte de ordem a mercado e dizer aqui quanto que você quer comprar. O mínimo é R$10, na verdade, tá? Não é 25 não. Mas eu vou comprar os R$25 aqui. Bom, então para eu fazer isso, é só eu depois de digitar aqui, clicar em comprar BTC, beleza? Bom,
cliquei em comprar BTC, ó, market order de compra criada, nem deu tempo, né, tão rápido ali, que nem deu tempo de ver o que aconteceu, mas a gente pode descer aqui, ó, em histórico de ordem, você vê que em ordens abertas não tem nada, tá? Porque a ordem já foi enviada e já foi executada, de tão rápido que é. Então a gente pode vir aqui em histórico de ordens, ó, e tá aqui a nossa ordem. Então, Bitcoin, BRL, tipo mercado, ou seja, eu vou comprar ali no valor que o pessoal estiver negociando na hora, não vou escolher por qual preço eu vou comprar. Comprei, aí a minha média deu R$ 360.148 para cada Bitcoin, tá? Que eu comprei. Eu comprei um total de 0,00006 Bitcoin. Então, para você ver como é democrático esse investimento, né? Você consegue investir aí já em valores bem baixos, tá? Então, essa foi a primeira forma, comprando aí via corretora de criptomoedas. A segunda forma de você comprar Bitcoin de forma simples, rápida e fácil é você fazer isso através de um ETF aqui no Brasil, beleza? Bom, se você não sabe o que é um ETF, ele é um fundo que é negociado na Bolsa de Valores, tá? E aí você pode entrar nesse site aqui chamado ETFs Brasil e você consegue ver todos os ETFs que existem hoje na nossa Bolsa Brasileira, tá? Só você clicar aqui em ver todos os ativos e aqui vai aparecer já todos os ETFs, como eu te falei. O que a gente está procurando aqui? A gente está procurando um ETF de Bitcoin, ou seja, ele é um fundo que está negociado em bolsa que compra Bitcoin. Um ETF, normalmente, ele é um fundo de gestão passiva, que ele vai perseguir um índice e esse índice ele tem uma regra específica. Nesse caso aqui, dos ETFs de Bitcoin, a regra desses índices normalmente é comprar Bitcoin, simples assim. Beleza? Então, a gente vai vir aqui nessa categoria e vai entrar aqui na parte de alternativos, que é onde se encaixa o investimento em Bitcoin. Beleza? Então, a gente já consegue ver alguns ETFs aqui, ó. CRPT11, ele investe nas 20 maiores criptomoedas do mundo. O BitC acompanha o preço do Bitcoin em dólares. O EBIT acompanha o preço do Bitcoin em dólares também. Então, tem várias formas de você investir em Bitcoin via ETFs no Brasil. E aí, qual que é o ponto de atenção que você precisa ter? Isso daqui, como eu te falei, é um fundo. E um fundo, ele tem uma taxa de administração que a gente chama, justamente para o gestor, o administrador daquele fundo, ser remunerado por aquele trabalho que ele está fazendo. Mas como esses fundos são de gestão passiva, como eu te falei, então o gestor tem pouquíssimo trabalho, né? Ele basicamente precisa seguir um índice. Ele não precisa ter uma inteligência, um time de alocação por trás para procurar os melhores investimentos. Não. Esse ETF aqui, ele vai investir em Bitcoin, seja o Bitcoin um bom investimento ou não. Esteja o Bitcoin na alta ou na baixa. É isso que esse ETF vai fazer. Pronto. Bem simples. Por isso, as taxas de administração desses fundos, desses ETFs, são bem baixinhas também. Em contrapartida, você precisa ficar ligado, porque já que não tem tanta diferença entre esses ETFs aqui, todos eles vão investir em Bitcoin, o que eu vou querer? Eu vou querer o ETF, o fundo que me cobre a menor taxa, certo? Então eu vou vir aqui nessa coluna, taxa de administração total, e vou organizar aqui por ela, para eu ver quais cobram menos e quais cobram mais taxas, beleza? Então eu vou organizar aqui já do menor para o maior. Então a gente já consegue ver aqui, ó, alguns ETFs, ó. GBIT acompanha o desempenho do CME, Bitcoin Reference Rate. Aí já começou a ficar um negócio mais complexo, né? Não era acompanha o preço do Bitcoin em dólares. Mas vamos ver aqui que é bem tranquilo, bem simples de entender, tá? Quais são os dois ETFs que eu gosto aqui no Brasil para investir em Bitcoin? O primeiro deles é esse aqui, ó, o GBIT11. Então eu já vou abrir aqui numa nova aba para a gente ver. E o HODL 11, tá? Então o HODL 11 é da gestora Investo e o GBIT é da gestora Galápagos, tá? Como eu te falei, o principal diferencial que a gente vai buscar nesses ETFs aqui é uma taxa de administração baixinha. Então, tanto o GBIT quanto o HODL, eles têm uma taxa de administração ali, ó, de 0,2% ao ano. E é a menor que você vai encontrar hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, nos ETFs de Bitcoin, beleza? Então, olha só. O HODL, ele replica o desempenho do Van Eck Bitcoin, que é um ETF lá de fora que investe em Bitcoin, tá? O HODL. E o GBIT, ele replica aqui, ó, exposição ao EBIT, o fundo de Bitcoin da BlackRock, que também é um ETF que está listado lá na Bolsa de Valores americana, beleza? Bom, então é isso. Você pode escolher aí investir via GBIT ou investir via HODL. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui com você. Então eu tô com a minha conta aqui no BTG aberta, tá? E eu já tô no Home Broker e eu vou clicar aqui em negociar, vou clicar em compra e eu vou pesquisar aqui na boleta o HODL 11, beleza? E o HODL 11, ele custa R$60 só, uma cota. Então a partir de R$60 você já pode investir aí em Bitcoin via HODL 11
e ter exposição a essa criptomoeda, tá? Bem próximo ali do que a gente tinha na Binance, né? Na Binance a gente tinha um mínimo ali de $10, que se você converter aí, hoje dá um pouco menos do que esses R$60, né? Mas muito próximo ali. E eu vou enviar minha ordem, ó, ele tá sendo negociado a 60,71, né? Eu vou enviar minha ordem um pouco mais cara do que isso aqui, porque eu quero que ele seja executado aí automaticamente, tá? Na hora, pra gente não ficar esperando aqui. Então, em R$61, vou colocar aqui, ele não vai comprar R$61, tá? Ele vai comprar na melhor oferta de venda que existir no momento, tá? Então, vou clicar aqui em comprar, aí ele traz um resumo aqui pra gente, né, do que a gente tá fazendo aqui, se a gente quer comprar isso mesmo, se tem certeza do que tá fazendo, só clicar aqui em continuar. E sucesso, a ordem de Hodl 11 foi executada. Então, pronto. Segunda forma de investir em Bitcoin de forma rápida e fácil, Hodl 11, acabamos de investir. Agora a gente vai para a terceira forma de você investir em Bitcoin, que você já deve estar imaginando aí qual é, que é você fazer isso via ETFs, só que diretamente lá no mercado americano, tá? Como eu te mostrei aqui, ó, esses dois ETFs brasileiros, eles não replicam, eles não copiam, eles fazem algo muito mais simples do que isso, ó. Se a gente entrar aqui no site da Investo, que é a gestora desse ETF, a gente vai ver aqui, ó, a gente consegue ver a composição da carteira do Hodl 11, tá? A gente clicando aqui, a gente vai ver, ó, o que tem dentro do Hodl 11, o que ele compra. Ele está investido 99,99% nesse ativo aqui, ó, o Hodl. Então, basicamente, o que você está pagando ali para a gestora do Hodl 11 fazer, para Investo fazer, é comprar Hodl para você. Então, você pode fazer isso diretamente sem ter que pagar esse 0,2% ao ano. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter uma conta lá fora. Vai precisar ter uma conta ou na Nomad, ou na Avenue, ou até mesmo no BTG Internacional, na XP Internacional, tanto faz, beleza? E o GBIT11 da mesma maneira, ó. Se a gente entrar aqui no site da Galápagos, a gente vai ver que o GBIT11, ele compra IBIT, ó. O GBIT11 é destinado a investidores em geral, tem como objetivo replicar o índice MSF Bitcoin, alocando no ETF de maior e mais líquido, ETF de Bitcoin físico, iShares Bitcoin Trust ETF, IBIT, listado na Nasdaq. Ou seja, assim como o Hodl 11 que compra Hodl, esse GBIT11 ele compra IBIT, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu tô logado aqui na minha conta da Avenue, mas como eu falei, pode ser qualquer uma outra corretora, tá? Inclusive, a gente aqui na Varus Consultoria, a gente consegue te ajudar, consegue administrar o seu patrimônio onde quer que ele esteja, tá? A gente faz um planejamento financeiro com você, entende quais são os seus objetivos, entende onde que você quer chegar, entende qual é o seu perfil de investidor e monta aí a melhor estratégia de investimento para você, tá? Se você quiser conhecer, vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você marcar uma reunião gratuita aqui com um consultor da Varus, tá bom? Então, eu tô aqui, ó, com $7 para investir na Avenue e a gente vai comprar cotas ali de Hodl, assim como eu comprei Hodl 11, tá? Então, eu vou clicar aqui em investimentos, vou clicar aqui em ETFs, vou clicar aqui e vou pesquisar Hodl, H-O-D-L. Então, a gente clica aqui e a gente vai comprar. Então, a gente vai enviar essa ordem aqui, ó, a mercado também, tá? Para ela ser executada imediatamente. E a gente vai enviar aqui, ó. Vamos ver qual é o mínimo que a gente consegue comprar. 9,86 dá para comprar, né? Vamos ver. Beleza, a gente precisa aprovar aqui, precisa consentir aqui, né? Que a gente tá investindo nesse fundo, nesse ETF, que ele é um ETF arriscado e tudo mais. Então, a gente vai enviar essa ordem de compra. Então, a gente consegue comprar aqui, ó, $11,10 que a gente vai gastar, né? Vamos ver qual é o mínimo pra gente investir. Vamos ver se a gente consegue comprar $2. Ó, não. O total da ordem deve ser maior ou igual a $5. Então, o mínimo pra gente conseguir comprar aqui o Hodl é $5, que tá aí na faixa dos 25, 26 reais, né? Então, você vê aqui que essa das três formas é a forma mais democrática da gente investir em Bitcoin, né? Da gente se expor aí a esse ativo. Então, eu vou comprar aqui 0,5, vou comprar metade de uma cota de Hodl 11, e uma coisa que você precisa se atentar aqui, ó, que a gente está falando do mercado americano. Então, o mercado americano, ele funciona de 9h30 da manhã até as 4 da tarde, que no caso aqui pra gente, né, é 11h30 da manhã até as 6 da noite, já com a conversão do fuso horário. Então, se você tiver antes desse horário ou depois desse horário, não compra, você não vai conseguir comprar, tá? Vai ter que esperar o dia seguinte ali, porque se você comprar fora desse horário, enviar aqui no pré ou no aftermarket, você pode acabar pagando um preço mais caro do que você deveria na hora de comprar ou um preço mais baixo do que você deveria na hora de vender, tá? Então, compre sempre quando o mercado estiver aberto, tá? Então, eu vou enviar aqui já
a minha ordem de compra, beleza? Só um resumo aqui pra gente verificar se estamos fazendo tudo certinho, né? E pronto, vou confirmar a minha compra, ó. Ordem recebida com sucesso, acompanhe os status abaixo. Então, a ordem foi enviada, tá aberta aqui ainda, ó, e pronto, já foi executada. Beleza? Então, compramos aqui metade de Hodley a $19,74, compramos metade disso, né? Gastamos $1,25 de corretagem e é isso. Então, 3 formas simples e rápidas de você investir em Bitcoin para você aproveitar essa queda grande que o Bitcoin sofreu, beleza? Então, via ETFs nos Estados Unidos, via ETFs aqui no Brasil ou comprando o Bitcoin diretamente em uma corretora de criptomoedas. Agora, vamos para as considerações finais que eu falei que ia fazer aqui com você, para você entender se o Bitcoin é para você ou não, se você deveria investir nele ou não, beleza? E aqui eu já vou voltar para o gráfico do Bitcoin porque a gente vai comentar sobre isso aqui. Bom, a primeira coisa que você precisa considerar para avaliar se você deve ou não investir em Bitcoin é o seu perfil de risco. Ou seja, você precisa entender se você é um investidor mais conservador, mais moderado ou agressivo ali, que quer ter ganhos mais altos, mas para isso vai correr mais risco também. Se você for um cara conservador, sinceramente, você não deveria estar investindo em Bitcoin, tá? Você deveria estar focando em renda fixa ali para você conseguir dormir tranquilo à noite, para você conseguir botar a cabeça no travesseiro ali e não ter grandes preocupações ali se o seu dinheiro vai cair, se o seu dinheiro vai subir. Por quê? Bitcoin é renda variável e mais ainda, Bitcoin é criptomoedas. São uma das classes de ativos que mais oscila e uma das classes de ativos mais arriscadas que você poderia ter na sua carteira. A gente aqui na Avenue, a gente consegue ver, ó, se a gente voltar aqui para minha conta, que eu tô todo investido em renda variável aqui, né? Então, esse valor do meu patrimônio que tá aqui na Avenue, ele oscila toda hora, tá vendo? 8862, 8864. Se você não consegue ver grandes oscilações aí no seu patrimônio, você quer ver sempre o seu patrimônio só subindo ali, né? Bonitinho, sem nenhuma grande surpresa, sem nenhum grande risco, você não deveria estar investindo em renda variável e muito menos em Bitcoin, beleza? Então, se você é conservador, não faça isso de maneira alguma. Agora, se você já é um cara mais moderado, quer ter alguma exposição mínima em Bitcoin ali, gosta daquilo, ou até mesmo mais agressivo, tá? Você pode considerar aí colocar um pouquinho de Bitcoin na sua carteira. E aí, quanto que você vai colocar? No máximo, na minha opinião, até 5% do seu patrimônio, tá? Deveria estar destinado a investimentos alternativos ali e o Bitcoin se encaixa nessa categoria, como a gente viu ali no site do ETFs Brasil, né? E aí você pode ter só Bitcoin como investimento alternativo ou você poderia diversificar ali em outras coisas, beleza? Bom, se é um moderado, começa ali, cara, com 0,5%, 0,3% do seu patrimônio e vai sentindo. Vê se faz sentido para você, vê se você aguenta, se você tem estômago para ver mais quedas aí do Bitcoin, porque olha só, muita gente começou a investir agora em Bitcoin e tá tendo uma surpresa com essa queda aqui, né, de mais de 40%, saiu de 124, foi para 69 mil dólares, mas já aconteceram quedas muito piores do que essa, tá? Há pouquíssimo tempo atrás, ó, lá em 2023, o Bitcoin, ele saiu, né, de 2021, na verdade, de 64 mil dólares e foi para 16 mil dólares. Será que você aguentaria essa queda aqui, tá? Que foi, ó, de 74%? Será que você tem estômago para isso? Agora, a gente pode estar no momento em que o Bitcoin pode sim presenciar novamente uma queda dessa, 70%. Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Por enquanto caiu até 40%, mas pode ser que isso venha a cair mais. Apesar dele ter subido já nos últimos dias, né? Mas ninguém sabe o que pode acontecer. Então, será que você tem estômago? Será que você aguenta? Isso é uma coisa para você refletir. E não compra tudo de uma vez. Vai investindo aos pouquinhos. Coloca ali 0,1 primeiro do seu patrimônio, tá? 0,05% do seu patrimônio. Vai comprando de pouquinho em pouquinho. O que eu gosto de falar pro pessoal que pergunta aqui sobre a melhor forma de comprar Bitcoin. Cara, como é um ativo muito volátil, o ideal seria você fracionar aquilo ali, as suas compras, toda semana, tá? Então, se você vai investir ali, ó, R$500 por mês em Bitcoin, coloca 125 por semana. Compra 125 na primeira segunda, mais 125 na segunda semana, mais 125 na terceira semana, mais 125 na quarta semana. Porque você vai evitar ter investido num dia aí, ter dado muita sorte ou muito azar de ter comprado ele na alta ou de ter vendido ele na baixa, beleza? Você precisa considerar que o Bitcoin ele é um ativo especulativo de altíssimo risco. Então, ele vai oscilar bastante, tanto para cima quanto para baixo, pode dar uma boa valorização sim para a sua carteira, tá? Mas você precisa ter isso em mente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.